A prof conseguiu me ouvir? Segui, Ana. É Ana Carla. Isabel. Ah, tá aqui como Ana Carla. Ai, eu entrei no e-mail da minha mãe, de certo, que eu tô usando o notebook dela. Aqui, Ana Carla. Pode ter acontecido isso, é. Tudo bem? Como é que passaram o feriado? Descansaram bem? Deu para dar uma relaxadinha, né? Foi bom, né? Pena que choveu, né? Mas tá tudo certo. Que deu vontade, né, de ficar um pouquinho na cama, na preguicinha. E aí deu, né? Então, vamos lá. Vou fazer chamadinha, tá? Vocês, a gente vê. Ah, amor, já entendi, Bel. Vou deixar. Olha, Pedro, feriado todos os dias, Pedro, daí não teria graça, sabes por quê? Aí seria tudo igual, a gente não esperaria um feriado, né? Isso é tudo igual. Não tem graça, a gente não ia esperar. Vou começar então, tá? Já tirem a apostilinha, eu deixei deveres para vocês, né? Lá na página 35. Aí a gente vai grifando ali, né? Os textos informativos das crônicas. Achei até a página 43, é isso? Isso. Então vamos lá. Na aula passada, já estão todos ali, eu vou fazer só a chamada bem rapidinho. Todos na página 34. Vamos iniciar ali com aquele poeminha Erro de Português que nós analisamos na semana passada. Vamos lê-lo novamente. E aí depois a gente faz a interpretação, tá? Atenção para a chamada, hein? Ana Luísa, Arthur, Arthur tá aí não, né? Eric, Esther, Gabriel, Gabriel Raulino, Giovana, Igor, Isabel, Lee Jefferson, Luana, Lucas, Maria Eduarda Paulo, Maria Eduarda Paulo, Adu, Maria Eduarda Freitas, Mateus, Mateus, Mateus Fraga,
Pedro de Souza, Pedro de Souza, Pedro Gonçalves, Sofia, Sofia Lourdes, Tiago Martins, Vinícius, Ana Clara, Heitor. Presente, Tá bom. professora. Bom Bom dia. dia. Só conferindo aqui, Gabriel Raulino, Jefferson, Luana, Maria Eduarda Paulo, Matheus da Silva, Pedro Souza. Vamos lá. E naquele poeminha que nós vimos na página 34, de Oswald de Andrade, ele traz, é um poeta modernista, né? Eu já conversei com vocês sobre isso, e fez parte da primeira geração modernista. Essa primeira geração, como ele quer romper com o passado, de uma literatura engessada da Europa, ele procura resgatar a identidade do Brasil, né? Então, quando ele busca essa identidade brasileira, ele vem trazer ele vem buscar no início, né, quando a gente fala da literatura de informação, a gente fala da literatura jesuítica, ele vem buscar também no romantismo, tá? Então, aqui na aula passada, nós conversamos, eu se restei, eu acho que para vocês não restei. E aí a gente viu, né, que o que quer dizer aquele erro de português. Ali o título, ó, erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O que ele quer dizer com esse poema? Hein? Vamos, gente, vamos acordar. Vou começar a chamar as pessoas aqui, hein? Vocês não estão me escutando? Então vamos. Bom dia, Matheus. O que ele quer dizer com esse poema? O que vocês imaginam? É, é importantíssimo vocês entenderem esse período da literatura, porque é o início da nossa literatura. Olha só, os modernistas, que é um poema moderno. Então, para entender o modernismo, entender o que está dizendo aqui, a gente tem que entender essa fase da nossa literatura. Isso é importantíssimo, cai no Enem muito isso, né? E é bom vocês terem essa ideia de crítica. O que ele quis dizer quando ele diz assim, ó, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. O que ele quer dizer vestiu o índio? Simplesmente colocar roupa neles?
simplesmente colocar a roupa neles. Esperar, vou ficar aqui esperando vocês me falarem alguma coisa. Gente, vamos falar, abram o microfone de vocês. Vocês já não estão com as câmeras ainda, sem o microfone, fica difícil. Vamos lá. Professora, não seria dar sentido ao poema? Dá sentido ao poema? Que tipo de sentido? Calma aí. Na primeira questão, o poema parte de um acontecimento histórico. Qual é esse acontecimento, Heitor? Heitor. Resposta. Página 35. É o descobrimento do Brasil, professor. Descobrimento do Brasil. Muito bem. Mais exatamente quando os colonizadores têm o primeiro contato com os índios, né? Lá na 2. O poema apresenta uma linguagem acessível cotidiana. O verso confirma essa opinião. Esther. Eu não entendi muito bem, prof, mas eu acho que seja quando ele fala ali que pena. Não Isso, sei. exatamente. O eu lírico defende uma ideia, a chegada dos portugueses, uma ideia. A chegada dos portugueses ocorreu em um dia de chuva, eles acabaram por descobrir o indígena. Se tivesse chegado em um dia de sol, o índio é que cobriria o português. Como é possível interpretar essa tese presente no poema, considerando a hipótese de que vestir-se na época desse encontro está relacionado à civilização europeia e que despir-se pode ser associado a estar de fora dessa civilização? Pedro Gonçalves. Pedro? Ana Clara? Prof, esse eu não entendi muito bem. Prof, seria alguma coisa relacionada ao clima? Clima, não. Então esquece. Então, tudo que a gente aprendeu sobre análise de poema até agora foi por isso? É isso? Tudo que eu coloquei até agora para vocês foi por lixo. A gente vai colocar o poema ao pé da letra, gente? Tudo que eu falo para vocês em sala aqui, que a gente conversa que a gente faz a prova. Vocês não estão fazendo a prova? O que vocês estão fazendo? A análise do poema vai levar ao pé da letra? Nós estamos falando em colonização. Nós estamos falando de colonização. Nós estamos falando em despir e cobrir. O que isso quer dizer dentro do poema? Essas duas palavras falam muita coisa. Fala, Arthur. Professora, pelo que eu entendi, sabe, eu refleti um pouquinho, eu acho que o despir, sabe, não é só sobre roupa, mas também sobre os conceitos, sabe, que o português botou, sabe, no índio. O que o europeu trouxe aqui para Exatamente. Toda a religião, sabe, toda a cultura branca. Isso, pronto. Exatamente, Arthur. Quando eu falo em cobrir, muito bem, Arthur.
Quando eu falo em cobrir e despir, né, eu estou falando que o índio teve essa introdução completa, né? Mais uma vez eu vou falar, a gente está falando de um poema modernista, né? Se eu for colocar um poema modernista, é lá em 1922, por exemplo, né, que foi o início da Semana de Arte Moderna. Nós já passamos por tudo isso. Então, ele faz uma crítica ali. Foi incorporada totalmente todo o costume do branco no índio. Quando ele diz ali, ó, todo português vestiu o índio. Não é só vestiu com roupa, não é por causa de clima. É a cultura. É toda a cultura. Despir-se, ele faz essa brincadeira com o tempo. Despir-se, ele quer dizer o quê? O índio poderia ter incluído toda a cultura dele no português, mas não, foi o contrário. Eles poderiam se usar como os índios. Né? Muito bem, Arthur, parabéns. No poema, há uma marcação explícita na condição em que ocorre o encontro do português com o indígena, dia de chuva. Nossa cultura, um dia de chuva comumente está associado à tristeza. Ninguém gosta de um dia de chuva, né? É uma afirmação. Para você, esse poema, a chuva pode ser associada à tristeza? Se sim, como você interpretaria a outra condição sugerida pelo par, que é sol e alegria? Discuta oralmente com os colegas e, em seguida, registre suas conclusões. O que ele quer dizer? Vocês acham que ele está associado à tristeza ali, quando ele fala de chuva, o índio se despiu, que o português cobriu o índio, em sol, e se fosse sol seria alegria, porque o índio despiria o... Gente, eu estou sem óculos, tá? Desculpa, eu esqueci meu óculos lá no carro e eu não consigo enxergar as letrinhas ali embaixo, tá? Desculpa. O Pedro falou que acha que a chuva poderia ter tirado a cultura dos índios, prof. Foi isso. Ô, prof, eu acho que, tipo, não é pelo dia de ser feliz ou triste, mas, tipo, geralmente em dia de chuva a gente bota roupa, né? Porque não vão ficar molhado. Mas pra eles não é assim, né? Os índios. Então, quando os portugueses viram que tava chuva, eles queriam, tipo, cobrir eles. Mas eu não entendi muito bem esse poema, na real. Mas foi isso que eu entendi. Mais alguém? Mas alguém chegou com alguma conclusão? O Pedro colocou ou só para fazer um motivo para colocar a roupa. Coloquem aí que isso é pessoal. Coloquem aí a forma de como vocês veem. Tá? Considerando suas respostas às questões anteriores, qual é o significado do título do poema? Erro de português. O que significa? Eu acho que o eu do português seria que, em vez de ele receber a cultura do índio, querer aprender sobre ela, ele só impôs a dele e não se importou com a cultura do índio. Bem, o Heitor ali pode trazer essa tua interpretação e uma outra, né? Dá uma ambiguidade. Não dá uma ambiguidade ali? Onde é que vocês encontram essa ambiguidade? O próprio título. Ambiguidade dos sentidos, que eu digo, né? Duplo sentido. Ali, ó, tá certa a tua resposta, tá? Mas só para complementar, para vocês terem uma ideia. Professora, Oi. porque é um erro de português nas letras? Pode ser erro de português e o que mais? Qual outro sentido? Esse é um.
de português na escrita, e o outro. E o outro que o português fez errado, né? O homem. De incluir a cultura dele, certo? É isso mesmo, tá? Então ele faz faz essas duas interpretações. É uma questão do Enem exatamente assim, tá? Com esse poema, em relação a isso. Então, quando ele fala desse erro de português, tanto gramaticalmente falando, né, na escrita, quanto da forma de como, né, eles chegaram aqui no Brasil e incluíram a literatura, desculpa, a cultura. Queria que vocês colocassem ali a literatura informativa como importante, todo aquele parágrafo, os 2 parágrafos ali. Depois ali, ó, essa produção compõe o momento em que inicia a literatura brasileira e é conhecida como literatura informativa, literatura de informação e quinhentismo, tá? Então, aqui, ó, ela pode ser, e ainda podem incluir aqui, se vocês quiserem, façam uma setinha embaixo, que também ela é conhecida como literatura jesuítica, tá? Aí ali foi o descobrimento que a gente já falou, né? Cada parágrafo pode colocar como tudo importante, tá? Para vocês terem como processo. De pesquisa aqui, essa página aqui como importante. Ô, professora, então a 35 e a 36 é importante? Ali naquela catequização dos índios não precisa, tá? Aí ali embaixo, tá assim, ó, carta de Pedro Vaz de Caminha. Ali eu quero que vocês coloquem como importante, coloquem ao lado como a carta, a identidade, tá? Coloca assim, a identidade da literatura brasileira, tá? Porque pode acontecer de aparecer assim na prova, daí vocês já sabem do que está falando. Aí lá na página 38, nós temos um trecho da carta, né? Quem se habilita a ler aquele trechinho ali? Só para a gente ter uma ideia de como era descrito. Posso ler, prof? Quem falou? Esther? Isso. Pode ir lá ler, então, por favor, Esther. É o quadradinho, né? Isso, aquele coloridinho ali. Tá. Estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro. E tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almadia. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, mas de nada lhes serviram. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas.
e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como um roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva ao falar, no comer ou no beber. Muito bem. Ali, ó, qual é a parte que ele descreve o índio, só de observar, assim, a descrição que ele faz do índio? Qual parte vocês perceberam ali? Fala, a feição deles é pardo, de maneira avermelhada? Isso, quando ele coloca todas as características do índio externas, né? Ele mostra, né? Quando ele fala de vergonhas, mostram todas as suas vergonhas, são os órgãos sexuais, tá? Eles não terem pudor em relação a isso, né? Nem existia, eles nem têm esse tabu, eles não tinham, né? Que foi incorporado isso neles. Esse tabu de esse tabu do sexo, enfim, então para eles era nada, não tinha essa coisa, né? Quem trouxe tudo isso para eles foram os portugueses. Ali embaixo nós temos um pouquinho, né? Fala um pouquinho sobre o Vaz de Caminha, coloquem como importante também, tá? Aqui nesse trechinho aqui foi a primeira impressão que ele teve ao chegar à ilha, né, à terra, e se deparar com aquelas pessoas estranhas, né, que para eles eram estranhos, né, diferentes, eles tinham outra forma, enfim, né. Textos informativos, as crônicas, né, nós também falamos as crônicas. Esses, na verdade, essa carta, né, ele foi mandada, carta de descobrimento, é denominada carta de descobrimento, né, o achamento, como eu falei para vocês na aula passada. Essa carta, ela nos dá a identidade, né, da literatura e do nosso povo, da nossa região, certo? Do nosso país. Ali nos textos, a partir daí, acontecia, foram chegando outras naus, né, como a gente estava conversando na aula passada, foram chegando outras naus, nós tivemos outros tipos de cronistas, escrivãos, né, em cada nau, e cada um teve um olhar diferenciado daquilo que estava observando. Um falava sobre uma coisa, o outro falava sobre outra, enfim. Tá? Então, ele tinha esse olhar diferenciado, certo? Então, ali, ó, a partir do momento que ele faz essa escrita, que ele faz que dá essa ideia, aí já são chamadas de outro gênero textual, que são as crônicas, que daí eles vão relatar o dia a dia e na observação que chama mais a atenção deles. Lembram que a gente está falando lá na redação sobre crônicas, né? Como produzir uma crônica, que é nada mais, nada menos do que eles falavam, do que eles faziam. Eles olhavam, chamavam a atenção daquilo, escreviam daquilo que mais chamasse a atenção deles. Né? Então, como eu falei para vocês, que caiu no vestibular uma reunião de crônicas, né, que nós chamamos de crônicas do descobrimento, né, que são a reunião de várias crônicas de vários escrivãos que participaram dessa chegada, dessa chegada aqui ao Brasil, tá? Então, eu queria que vocês colocassem como importante ali, ó, o segundo parágrafo. Coloca como importante ali, segundo parágrafo,
ali no último parágrafo, terceiro e último parágrafo, ele está mostrando o que eles faziam em relação às crônicas. O que a gente pode observar nessas crônicas? Que são os aspectos históricos, humanos, né, quando a gente escreve o índio, por exemplo, ali, ou outro, né, geográfico, porque eles têm partes que eles vão descrever a fauna, a flora, a geografia do ambiente, tá? E os econômicos, de como acontecia a economia do Brasil naquela época com os índios, tá? Podem colocar ali também como importante esse terceiro parágrafo. Colocaram? Fechou? Lá na página 39, embaixo, leia o texto da Carta de Achamento do Brasil de Pedro Vaz de Caminha. Quem pode ler ali aquele trechinho? A Esther já leu aquela parte. O Heitor, pode ler. Professor. Então tá bom. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apristassem nos batéis e fossem com ele. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada, com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Só para vocês lembrarem, né, que cada região em que os portugueses habitavam, eles fincavam uma cruz, né, e ali eles incumbiam, né, toda a cultura que eles chegaram ali, né, por exemplo, como aconteceu no Brasil, essa missa, eles mostraram a sua cultura religiosa, principalmente ali puseram o cristianismo, né, diante dos índios, e criaram a sua comunidade, é isso que ele quer dizer, tá? Assinale aqui as afirmações corretas. Pela leitura desse trecho da carta, entende-se que os portugueses rezaram a missa de Páscoa em território brasileiro como forma de agradecimento pela proteção que tiveram ao atravessar o oceano sem dificuldades. Foi em agradecimento? Não. Não, então não podemos colocar ali, né? Porque a gente tem que pensar no que foi a chegada aqui. O descobrimento foi uma ação organizada com a associação entre o poder real e o poder religioso. Já nas caravanas, havia representantes da nobreza e da Igreja Católica, certo? Certo. Certíssimo. Toda nau tinha um padre, um frei, ou alguma coisa, né? Porque sempre quando eles saíam para as naus, nem todos sobreviviam, né, à viagem. Então tinha que fazer toda a unção de enfermo, né? Jogar aquela pessoa ao mar, né? Então, sempre tinha um religioso para fazer isso, né? E também em cada região que eles chegassem, eles iriam findar a Igreja Católica, findar o cristianismo na região, tá? A voz entoada e oficiada de Frei Henrique corresponde ao modo
como as missas eram celebradas no período em questão. As missas eram celebradas daquele jeito como ele colocou ali, né? Na questão do descobrimento, que ela ali também está correta, tá? A última. O texto claramente aponta o fato de ser a missa um acontecimento que não permitia a presença dos indígenas. Não teve presença dos indígenas nessa primeira missa? Teve. Teve, né? Então, essa também não pode ser colocada, né? A presença dos indígenas, pois eles eram considerados pecadores por não serem cristãos. Não, pelo contrário, eles queriam trazer os índios para o cristianismo, né? Sempre se lembrem desse momento da história, eles eram batizados, eles eram chamados de novos cristãos, tá? Então, por isso eles eram induzidos assim. Lá na B. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra. O que pode significar a junção entre religião e achamento da terra presente na missa de Frei Henrique? O que vocês acham que pode ter colocado? De repente, porque só devido à ajuda de Deus que eles conseguiram achar o território brasileiro? Também, mas assim, ó, coloquem assim, ó, ele fala fazer a relação das duas histórias, né, a história do Evangelho com a chegada dos portugueses. Ele coincide, ele tenta fazer uma relação entre o Evangelho, né, e o acontecimento, a chegada, né, deles àquela terra. Então, ele pega o texto do Evangelho, associa com um acontecimento histórico, tá? Ele faz essa relação, e que automaticamente, sem querer, ele já vai induzindo a cultura, né, do português ali para os índios. Só formulem, pensem assim e formulem a resposta de vocês. Lá na 2. Pelo que se pode ler na carta que caminha, a presença de representantes religiosos fez parte dos momentos iniciais do contato entre os portugueses e a terra descoberta. É uma afirmação, tá? O que você sabe sobre o papel exercido pelos religiosos católicos que fizeram parte dos momentos iniciais da colonização do Brasil? Que papel que eles tiveram? Eles fizeram as primeiras missas e induziram os indígenas para o cristianismo. Também. Quem mais poderia colocar alguma coisa a mais ali do Pedro? Uma coisinha só. Lembram lá que tiveram os jesuítas? Oi? Santificar a terra? Santificar a terra também? Mas é a relação entre índio e português. Qual é o papel do jesuíta?
Vocês lembram lá que a gente viu nos slides que tiveram padres jesuítas que se importaram com a catequese, se importaram com a gramática, viram que eu coloquei as imagens lá para vocês, os índios lendo, né? Eles criaram uma língua do índio para poder se comunicar com os índios. Então, os jesuítas tiveram esse papel importante em Alfabetização? alfabetização e também ter uma ponte entre os portugueses e os índios. E então, os jesuítas também protegiam os índios, colonizadores abusadores. Lembram lá que eu coloquei lá no slide? Vocês? Então, de certa forma, eles também têm, né? Então, era a ideia assim, ó, se é amigo do padre, né, é meu amigo também. Porque os índios eram selvagens, né? Eles guerreavam, eles resolviam um negócio ali na guerra, né? De lutar. Então, a única forma de que tivesse uma apaziguar esse negócio, quem é que faziam? Os jesuítas. Quem fazia isso? Jesuítas? Tá? Fala, Pedro, que tu ia falar. Não, nada não. Tá. Formulem a resposta Resolvem na pancadaria. na flecha, né? Era aquilo ali. Eles não, mesmo porque eles não tinham comunicação com eles, né? Eles não sabiam, imagina, gente, vocês irem para um lugar assim que tem um selvagem, só se coloquem no lugar, né? Dos portugueses, e a gente tem que se colocar no lugar dos índios também, né? Nessa questão. De serem, eu estou na minha casa, de repente eu sou invadida por coisas e tal, né? Então a gente tem que pensar dos dois lados, certo? Então vamos lá. Formulem essa respostinha, tá? Através da lá na 3. Maneira como os portugueses observavam os indígenas pode ser chamada de uma visão eurocêntrica. Uma afirmação, né? A Europa no centro do negócio, né? Com base na leitura dos conteúdos vistos até agora, acabei de falar, o que essa expressão significa? Que os europeus estariam no comando? Não Isso, sei. exatamente. Tudo seria em volta aos olhos dos portugueses e eles seriam a referência de tudo que acontecesse ali naquele período, tá? Isso mesmo. Professora, Aqui, pode repetir atrás? A visão eurocêntrica significa a Europa, os europeus no centro do universo, né, no centro de tudo, e que se faz referência a tudo que ia acontecer aqui no Brasil. A Europa no centro de tudo e o que mais? E que os europeus seriam referência para tudo que acontecesse ali no Brasil. Fechou? Aí ali nós temos o que são as grandes navegações, né, que nós chegamos até aqui. E relação do índio e a natureza na poesia brasileira. O índio, gente, a importância que vocês têm que saber desse momento aqui é muito grande,
nós vamos entrar no romantismo. O índio, ele vai ser foco da literatura, da poesia, para os grandes escritores da nossa literatura, tá? A gente não pode esquecer disso. Hoje, na literatura informativa, os índios têm grande participação, muita participação. E depois nós vamos ver isso muito fortemente lá no romantismo, na poesia, nas obras. Então, é muito importante que vocês saibam disso, tá? Essa grande navegação é a questão de chegar até, né, a questão histórica, tá? Aí ali a natureza e o indígena, sempre vão estar, a comparação que eles vão fazer da natureza, o índio vai estar presente, é muito forte essa questão dos índios na literatura, tá? Lá na página 42, a literatura jesuíta, isso daqui vocês vão colocar como importantes, né? Importante também, tá? Porque nesse período aqui, ó, lembram lá que também eu coloquei para vocês que muitas vezes tudo que eles quisessem introduzir em relação à literatura desse acontecimento aqui eram em forma de teatros, né? Por que em forma de teatro? Porque eles tinham não tinham o domínio, né, da linguagem do indígena e nem o indígena do português, então a representação, o teatro, era uma forma de induzir, de mostrar, incorporar a literatura, a religião, né, junto com os índios. Então, ali, ó, no segundo parágrafo, ele está dizendo assim, ó, essa produção era composta de poemas relacionados à religião, que daí nós temos o Padre Anchieta, que escreve sonetos lindíssimos, né, referentes aos índios e à religião, em prosa, os teatrais ainda mais, tá, do que os outros. Ali, quando a gente fala dos jesuítas, a função, o papel dele nesse processo era de proteger os índios também desses colonizadores que exploravam, mostrar os direitos e os deveres de cada um, né? Por isso eles tiveram tanta essa importância de mostrar, de criar essa gramática para o índio. Vou ver o que mais. Isso. É isso aí que eu queria colocar para vocês, então, tá? Gente, quando eles incorporam o cristianismo, eles não deixam de lado a cultura deles de cultuar, né, vários deuses. Então, eles vão, ser cristão para eles não foi nada, porque eles continuaram com toda a ideia deles ali, dos deuses, né, de como o sol, a terra, isso e aquilo, e aí eles não deixaram de lado isso, né? Não era isso. Ó, gente, deixamos então para corrigir a página 43 e a página 44 na próxima aula, e vamos corrigir a hora do estudo também, que ficará para deveres, tá? Aqui nós temos bastante questões de Enem, ó, da UDESC, né, quando a gente teve a obra lá que eu falei para vocês, né, a Carta do Descobrimento, tá? Nós temos textos do Enem, para vocês perceberem o quanto cai no Enem por causa do modernismo. Aí a gente vai discutir algumas questões, tá? Venham com dúvidas, venham com... deixar tudo muito claro, que isso aqui é muito importante para a literatura. Isso volta.
tá? Vocês não vão ficar aqui somente, ele vai voltar sempre a esse momento. Então, tem que deixar muito claro, porque esse período é o nosso registro da literatura brasileira, é o início da literatura brasileira. É muito importante mesmo, porque vocês vão ver que até lá em 1922, quando o modernismo quer romper com passados, é, a, com o passado, ele simplesmente vai resgatar a raiz. Onde é que ele vai resgatar essa identidade? Vai ser aqui. É sério, que esse período aqui é muito rápido, né? Muito rapidinho. Agora, na próxima apostila, acho que a gente vai voltar dia 12 mesmo, tá? De outubro. Nós vamos ter reunião agora, ia passar no jornal, aqui agora eu não consegui assistir, da volta às aulas. Então, parece que vai voltar mesmo as aulas no dia 12, né? Então, a gente vai... Parece que ia ser só do ensino médio, né? Não sei se é realmente verdade. Exatamente. Então, aí a gente vai ter reunião hoje, eu tenho hoje ali da nossa escola e tem um outro lá da outra escola, porque é ensino médio também, né? Então tem que ver o que vai rolar, né? Mas, enfim, certo? Então, assim, no próximo período, na próxima apostila do quarto bimestre, nós vamos ver barroco e arcadismo. E daí tem na Europa e tem aqui no Brasil. Agora vocês vão ver essa comparação do que é a literatura europeia juntamente com a literatura brasileira, certo? Então fica a hora do estudo, certo? Para deveres, e fica essa correção da religião, da parte jesuíta aqui, a gente corrigir, ok? Fechou então? Gente, estão liberados, tá? Uma boa semana para vocês. Até a próxima aula. Prof. Tchau, queridos. Até semana que vem. Na literatura, tá? Beijo, tchau. Tchau, prof. Tchau.